Eu costumo dizer que as 70 semanas de Daniel tem um lado profético, assim, né? Uma revelação muito importante para nós, principalmente nos nossos dias, que vivemos assim os últimos tempos, né? Não o fim ainda, mas os últimos tempos. E Daniel, ele vai falar exatamente sobre essa questão dos últimos tempos, porque a Daniel foi revelado a respeito da escatologia bíblica, né? A escatologia que trata das coisas do fim, e também tem uma referência, uma ligação direta com o Apocalipse. Apocalipse que significa tirar o véu, ou seja, trazer revelação, trazer conhecimento a respeito daquilo que estava encoberto, daquilo que estava oculto. Então vamos lá, vamos fazer uma rápida introdução primeiro, eu quero fazer aqui a respeito do livro de Daniel. Se você nunca leu, né, nas Escrituras o livro de Daniel, eu incentivo você a ler, a fazer uma leitura completa do livro todo, né? Daniel, ele tem uma parte histórica que vai retratar, né, o tempo que o povo de Deus fica cativo, onde existe o cativeiro babilônico. Ele vai retratar a experiência de Daniel e seus amigos no meio de um governo, no meio de decretos, de coisas completamente contrárias, né, à vontade de Deus, mas onde eles mostram, né, resistência. Daniel resiste juntamente com seus amigos a todos aqueles decretos, a todos os costumes, né, de povos pagãos que tentavam impor sobre eles para que eles mudassem a sua maneira de agir, inclusive até a sua maneira de crer, né, e todo o seu comportamento. Então, isso nos ensina bastante através do livro de Daniel, da história, né, dos testemunhos que traz, a usar a nossa fé mesmo em tempos difíceis, ainda que haja, né, uma prisão, um cárcere sendo lançado sobre o mundo inteiro, que é possível resistir sim, e que Deus dá graça àqueles que resistem, né? Se você pegar o livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai ter toda a parte histórica, aonde o rei Nabucodonosor, tem toda ali a parte do cativeiro babilônico, o rei é levantado e ele manda trazer dos jovens, né, dos cativos de Israel, do povo de Deus, ele manda trazer alguns jovens para que fossem ali educados, doutrinados, né, outra vez de acordo com seus costumes e suas leis. Mas Daniel, ele vai aí ter 4 momentos ali muito importantes, dos quais 3 Daniel está presente, né? Que é a revelação do sonho do rei, a cova dos leões e, peraí, eu estou tentando lembrar o terceiro, do fogo, da fornalha de fogo. Isso. Então esses 3 aí são fatos assim marcantes nesse início, né, nos primeiros capítulos do livro de Daniel. O 7 e o 8 dá uma continuada nessa parte histórica ainda, e é muito rico em detalhes, porque fala de toda uma geografia, fala de toda a história, né, de povos, de nações, então é muito rico ali em detalhes. E aí, quando chega no capítulo de número 9, que é o que nós vamos focar nesse estudo, então começa uma fase de revelação acerca do fim. Daniel é o primeiro dos profetas menores que aparece nas Escrituras, e ele já aparece com todas essas situações, né? Olhando para tudo que Daniel viveu e fez, chamar ele de profeta menor, né? Não sei o que nós somos, diante de tudo aquilo que Deus fez e operou na vida dele e através da vida dele. Mas vamos lá. Então a gente vai começar o nosso estudo das 70 semanas, baseado no capítulo 9 de Daniel, né? Com todas essas riquezas de detalhes. Algumas coisas aqui a gente não vai abordar, eu quero ser bem específico nas 70 semanas, principalmente aí trazendo, né, o bíblico, o histórico, mas principalmente trazendo o profético, porque nós estamos vivendo ainda, nós estamos profeticamente, ainda estamos dentro das 70 semanas de Daniel, ainda não acabou, e é isso que a gente vai entender um pouquinho. Então vamos lá, eu coloquei aqui o capítulo 9, nós vamos fazer a leitura do verso 24 até o verso até o fim, né? Até o verso 29. Como aqui ficou muito pequenininho, eu deixei o computador do lado aqui, eu vou fazer a leitura por aqui, se você estiver conseguindo acompanhar, mas de preferência que você possa marcar na sua Bíblia esses versículos. Então, Daniel, capítulo de número 9, a partir do verso de número 24. Vamos fazer a leitura aqui, para a gente ter base desse estudo.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aqui é o Senhor falando com Daniel, né? O Senhor envia o anjo emissário aí, envia Gabriel para poder direcionar, né? Trazer essa revelação e essa direção para o povo de Deus e para toda a terra, na verdade, como a gente vai ver. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui está falando do povo judeu, do povo de Israel, né? O povo de Deus, e falando da santa cidade, Jerusalém. Para cessar a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então vamos lá. Nesse primeiro versículo, número 24, a gente vai voltar nele pegando mais riqueza de detalhes aí. Na verdade, a gente vai recorrer a esse texto durante todo o nosso estudo. Mas, o que eu quero chamar a sua atenção aqui? Primeiro, o anjo está declarando, né, a profecia das 70 semanas sobre o povo judeu e sobre a cidade de Jerusalém. Na sequência, ainda nesse mesmo versículo, você vai ver que existem aí as 5 maravilhas, né, chamadas pela teologia aí, 5 maravilhas daquilo que Deus vai fazer. Não são as maravilhas do mundo, não. São as maravilhas de Deus. E aqui a gente tem, né, 7 maravilhas, sendo que Deus está declarando ali através do anjo, dizendo assim, ó, Deus vai fazer cessar a transgressão dentro desse período de 70 semanas, Daniel, anota aí. 7 coisas o Senhor vai fazer. Primeiro, né, ele vai fazer cessar a transgressão do povo. Segundo, ele vai dar fim aos pecados. Terceiro, ele vai expiar a iniquidade. Vocês se lembram aí do princípio de expiação que nós estudamos no tabernáculo, né? Onde o princípio geral ali é de uma substituição. O pecador, ele transfere, há uma transferência dos seus pecados, né, espiritualmente falando, para o animal que seria sacrificado, e ali a expiação era feita sobre os pecados. Aqui está indo mais profundo, porque aqui o anjo está dizendo assim, ó, expiação da iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado que se repete, né, que você já não sente mais a repetição dele. Trará justiça eterna e selará a visão e a profecia e ungirá o Santíssimo. Então essas chamadas 7 maravilhas de Deus, Deus está operando, já operou algumas coisas, está operando e vai continuar operando até a vinda do Senhor Jesus, a sua volta, né? Então, no verso 25, avançando, diz assim: sabe e entende, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias. Então olha o que o anjo está falando, ó. Vai pegando aí, mas a gente vai ver isso graficamente para poder assimilar melhor. O anjo está declarando assim, ó, você precisa entender que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, o que acontece aqui? Eu vou falar um pouquinho sobre os fatos históricos para entender, mas aqui está declarando assim, que desde o momento em que houver o decreto para a restauração de Jerusalém até o Messias, né, que é o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas. Então, 7 semanas mais 62 semanas. Ele está dizendo aqui, ó, 7 mais 62, 69 semanas. O que o anjo está declarando? Ele está dizendo, Daniel, você precisa saber disso e você precisa entender esse processo de como Deus vai operar e vai fazer. Desde a saída da ordem, ou seja, está falando de um decreto. Naquele tempo, a gente precisa entender aqui alguns detalhes, já começar a entender alguns detalhes, que o povo de Deus, ele era governado, baseado, né, na teocracia, ou seja, era Deus que governava o seu povo até então. A gente sabe que o povo estava cativo lá no Egito, Deus levanta Moisés para libertar esse povo fica 40 anos no deserto ali, né, andando atrás de nada, e aí Deus coloca eles na boca do gol, na entrada da terra prometida, mata Moisés, posso dizer assim, né? Moisés morre, e aí Deus levanta então Josué para dar continuidade. Todo esse período, né, até antes do cativeiro babilônico, todo esse período aí, o governo era teocrático, ou seja, era Deus governando sobre o seu povo. O povo, em determinado momento, quando entra na terra, eles começam a pedir um rei, e eles começam a dizer, Senhor, nós queremos um rei. Deus queria governar, continuar governando, continuar direcionando sobre o seu povo, mas eles, né, mais uma vez ali traindo a expectativa do Senhor, começam então a clamar por um rei, e aí Deus, atendendo, cedendo ao pedido do povo,
levanta Saul, e a partir daí começa então um governo agora através de reis, né? Um governo aí mais imperialista, através de famílias inteiras, de dinastias que começaram a governar o povo de Deus. E aí, dentro desse período dos reis aí, né, foram muitos reis, muitos reinos. Não vou entrar nessa parte porque a gente vai perder muito tempo com isso, mas é interessante estudar os reis de Israel, a sua cronologia. Até o momento, então, o povo entra na terra, começa a conquistar espaço, a cidade é construída, né? E aí vem toda uma geração de reis que a gente já sabe, vem Saul, vem Davi, vem Salomão, e até Salomão havia temor do Senhor e um só reino. A partir da descendência de Salomão, a partir de Roboão, filho de Salomão, há uma divisão agora do reino, né? E o povo judeu agora se divide em povo do norte, né, e povo do sul, e ali começa a haver agora duas famílias, duas dinastias, né? E aí, debaixo dessas dinastias, eles começam, né, a perder terreno, porque parte do povo que é governado por uma dinastia de reis que nunca temeram ao Senhor e nunca andaram nos seus caminhos. E a outra parte, a outra dinastia que foi preservada, da qual se originou o Messias, essa então sempre foi temente e andou nos caminhos do Senhor. A questão é que a divisão ali do reino proporcionou fraquezas ao povo, né? E eles acabaram perdendo ali o domínio da terra, de tudo, para o Império Babilônico, que veio, invadiu, e debaixo de invasões e de guerras, né? Colocaram ali Jerusalém em desolação e prenderam, escravizaram, na verdade, todo o povo de Deus, mais uma vez, e eles ficaram ali 70 anos debaixo de escravidão no cativeiro babilônico, aonde Daniel tem toda essa revelação, tem toda essa visitação do Senhor, e Deus opera grandes coisas através de Daniel. Então, olha o que está dizendo aqui no verso 25, Daniel 9, 25, você que está acompanhando e anotando. Ele está dizendo assim, ó, desde o decreto. Então, vamos pegar aqui o fio da meada. Babilônia invade, né, e toma Israel, toma Jerusalém, e faz do povo escravo agora do povo, um povo cativo. Jerusalém, ela é destruída, né, ela é completamente desolada. E aí o que vai acontecer? Isso vai se repetir lá na frente, né, através também do Império Romano, mas aqui a gente está falando do Império Babilônico. Rei Nabucodonosor e tudo mais, que muitos já sabem aí parte dessa história. Então, Jerusalém é destruída. E aqui está dizendo assim, ó, Daniel, anota aí, quando sair a ordem, quando sair o decreto, né, para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, até a vinda do Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que a palavra semana na Bíblia Sagrada, a mesma palavra que é usada para a semana de dias, como nós usamos no original, ela também é usada para semanas de anos. E aqui, quando o anjo está falando com Daniel, ele está tratando, e a gente vai entender bem isso nesse estudo, ele está falando sobre semana de anos. Então, assim como uma semana de dias tem 7 dias, uma semana de anos tem 7 anos. E ele está dizendo assim, ó, do decreto de reconstrução até o Messias, haverá 7 semanas mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, com muita dificuldade, Jerusalém foi sendo reedificada, como a história comprova, e outros livros também bíblicos vão comprovar. Então vai gravando isso daí, daqui a pouco a gente vai colocar isso aqui, através de slide, numa cronologia que vai nos ajudar a compreender. Então, alguns pontos aí importantes, tá? Verso 26, do de Daniel 9 ainda. Depois das 62 semanas, perdão, então, 7 semanas mais 62, 69. Depois dessas 62, será cortado o Messias, ou seja, o Messias vai perecer, cruz, né? Está falando da crucificação, está falando da morte de Cristo, mas não para si mesmo. Ou seja, Jesus, ele estava dizendo, o anjo estava anunciando profeticamente, né, uma profecia dizendo, olha, o Messias virá, ele vai perecer, mas ele não vai perecer por ele mesmo, ele vai perecer, ele não diz, mas a gente sabe hoje, que ele iria morrer, se entregar por todos nós. Então ele iria perecer, mas não por si mesmo. E o povo do príncipe,
que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aqui eu preciso chamar a sua atenção porque aparece a palavra príncipe no verso 25 e aparece a palavra príncipe no verso 26. No verso 25, que nós lemos anteriormente, está falando sobre o Messias, o príncipe, P maiúsculo. Se você observar na sua Bíblia, provavelmente vai estar assim também. Ele usa a inicial maiúsculo para dizer sobre o Messias, o príncipe, no verso 25. Quando chega no verso 26, ele escreve de novo, falando sobre o povo do príncipe, mas agora com um P minúsculo. Então, olha isso. Ele está dizendo assim, ó, depois das 62 semanas será cortado o Messias, morte de Jesus, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Está falando de uma segunda destruição. A gente sabe que houve o primeiro templo, né? A cidade foi destruída, reedificada, e posteriormente o príncipe que ele está falando aqui agora, ele está falando de Tito. Historicamente ele fala de Tito, que era um príncipe romano, né? Que veio com seus soldados, e aí Roma vem sobre Jerusalém, destrói tudo de novo, e de uma forma terrível, na verdade. Porque se você for buscar na história, Tito ele não apenas escraviza, ele não apenas destrói, né, a cidade e o templo. Mas quando Roma, depois já dessa parte aí de Babilônia, quando eles estavam se reerguendo, Roma ataca e Roma deixa Jerusalém desolada. A desolação aqui, ela fala de algo terrível. Eles cercam a cidade e esperam o povo morrer de fome e de sede. Porque é sabido de todos que Jerusalém ela não tinha, né, meios de sobrevivência por si própria. Era uma terra árida, onde não nascia nada. Tanto é que aí as profecias bíblicas que se cumpriram já no dia de hoje tornaram aquela terra improdutiva, terra estéril, hoje numa terra fértil, e daquele lugar que era desértico, hoje brotam, né, mananciais de água. Mas na época não era assim, era tudo seco, não tinha fonte de água, então a cidade dependia de buscar água fora e de buscar alimento fora. Agora Tito vem com o seu exército, né, esse príncipe que está sendo citado aí, e eles cercam completamente Jerusalém, e o povo começa a morrer de fome, morrer de sede. E os fatos históricos e outros livros bíblicos vão amparar também essa questão, dizendo que as mulheres, o povo tinha tanta fome que as mulheres concorriam entre si para ver o filho de qual ia morrer primeiro para servir de alimento, né? E havia sede, havia fome. Então Jerusalém é desolada e o povo começa a morrer, a perecer de fome, né? E depois, na sequência, quando o povo já enfraquecido e morto, boa parte deles, Roma invade e começa então a subjugar aqueles que sobraram, e inclusive Tito e os seus soldados entram no templo e começam a tirar os objetos sagrados, o candelabro, né, a menorá, os altares, todos aqueles utensílios que nós já estudamos, que era lá, que surgiu lá no tabernáculo, agora dentro do templo são roubados, são saqueados por Roma. E aí, se você buscar depois na internet, eu não coloquei aqui porque tem muitas coisas a esse respeito, mas pesquisa depois no YouTube sobre o Arco de Tito, lá em Roma. Lá em Roma existe um arco, né, um lugar de homenagem a esse príncipe, né, a esse comandante romano chamado Tito, porque como ele destruiu Jerusalém e ele teve essa vitória sobre Jerusalém, ele foi homenageado, e até hoje existe o Arco de Tito com entalhes, né, dos soldados e Tito saindo de dentro do templo carregando os objetos sagrados. Então, isso é só para você, é só um parênteses aqui, até um pouco longo, mais longo do que eu pretendia, mas para você entender que Israel, o povo de Deus, Jerusalém, foi atacado, escravizado, destruído algumas vezes, né, na história, para que Deus pudesse mostrar todo o seu poder de reconstrução, de reerguer o povo, de dar vitória a um povo cada vez menor, sobre grandes exércitos, grandes guerras, e continua fazendo isso até hoje porque há promessas sobre Jerusalém, há promessas sobre Israel, né, até o dia de hoje, e até o fim, que se cumprirão. Muitas se cumpriram, algumas estão se cumprindo ainda hoje, e muitas ainda irão se cumprir. Mas vamos lá, ainda no texto, no verso 26, fala que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Está falando da cidade e está falando do templo. Aqui, o segundo templo. E o seu fim será como uma inundação. Essa inundação não se refere à água, tá? Mas se refere à inundação do exército romano
que nós sabemos que fez grandes atrocidades contra o povo de Deus, né? Quando Roma toma o poder, né, ela assume ali, implanta o seu reinado, ele começa então a pegar do povo de Deus que sobrou, que restou, e fazer deles tochas humanas, né? Ele constrói o Coliseu romano, começa a colocar tudo em prática ali segundo os costumes romanos, e aí eles pegam aqueles sobreviventes e incendeiam como tochas humanas, colocam como espetáculo no meio do Coliseu, mandam muitas famílias inteiras, inclusive crianças, para serem comidos por leões, e tantas atrocidades, muito sangue é derramado, né? E aí existe aí todo um tempo do governo romano sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus. Mas Deus vai dar vitória no final, como sempre deu, mas permitiu o seu povo ali ser bem maltratado, bastante maltratado. Então aqui está falando que o príncipe que haveria de vir, que é Tito, destruiria a cidade e o santuário. E o seu fim seria como uma inundação. Essa inundação aí, ela tem vários aspectos. É a inundação dos exércitos romanos, dos costumes romanos, das doutrinas, da questão dos fatores religiosos, né? A gente costuma dizer que até então, todos nós, né, todo o povo de Deus, naquele tempo, até então todos sempre foram católicos e apostólicos, mas não era até então, não era romano. O que estragou é quando entrou Roma, né, e transformou aí a igreja primitiva, né, em católica apostólica romana. Esse romana foi a inundação dos hábitos, dos costumes, das tradições, das festas pagãs e de tantas coisas que acabou aí se misturando, inclusive com a igreja depois. Mas vamos lá. Até ao fim haverá guerra. Então aqui o anjo anunciava: Daniel, guerra vai ter sempre. E a gente vê que até hoje, né, as guerras acontecem contra o povo de Deus. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. O povo de Deus, Israel, Jerusalém, seria assolado e é assolada até o fim. A gente vê isso até o dia de hoje, porque até hoje tem guerra contínua contra muçulmanos, palestinos, né? As guerras são constantes. E a esquerdinha, né? Os esquerdistas aí da mídia, tentam de toda maneira, toda vez que tem uma guerra, que tem alguma coisa lá sendo destravada, eles tentam fazer com que o povo de Deus, com que Israel, Jerusalém, seja o culpado da história, e que os palestinos, os muçulmanos, os árabes são os coitadinhos. Mas não é assim, tá? No verso 27, a gente encerra aqui, né, essa fala do anjo. E agora nós vamos começar a extrair desse texto de Daniel 9. Amém? Eu faço assim, reforço, né, os votos que você lê. Se você não quiser, talvez não dê para ler o livro todo, mas o ideal é você ler todo o livro de Daniel, porque ele é muito rico. Eu digo que os 6 primeiros capítulos de Daniel dá 6 pregações, né, inteiras. E Daniel 9, lógico, ele dá um estudo completo aí, apontando para o fim, e a gente vai continuar tratando aqui a respeito dos fatos, tanto a parte histórica como bíblica, mas o nosso interesse maior aqui, principalmente, é sobre a parte profética. Amém? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho disso que o anjo fala para Daniel. Vamos tentar aqui extrair o que for possível hoje dentro do nosso horário, mas já adiantando que hoje a gente não termina esse assunto. Amém? Ele vai continuar na próxima semana. Então vamos lá, eu transcrevi o texto aqui, o texto que nós acabamos de ler, alguns versículos que são mais interessantes para nós. Então vamos entender um pouquinho dessa matemática, né, que o anjo coloca. Lembrando, irmãos, que as semanas aqui são semanas de anos, né? Então cada dia da semana equivale a um ano. E você tem que ter isso bem claro. É um pouco diferente da nossa realidade, né, secular, da nossa cronologia, do tempo aqui presente, do Cronos. Mas a gente precisa entender que são semanas de anos e que vai haver uma ruptura nessa semana de anos para poder se cumprir a parte profética. A parte histórica, a parte bíblica, elas continuam acontecendo, mas a parte profética ela tem um intervalo que a gente vai estudar aí já já. Então vamos entender um pouquinho disso daqui, ó. Esse exemplo de Jesus aí está errado, tá? Esse daí ficou do outro slide, eu não tinha visto o título, esquece essa parte, depois a gente corrige. Então olha só, o anjo está dizendo assim, ó, que são 7 semanas de anos, né? Então, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos aí,
elas totalizam 49 anos. Então vamos começar a praticar, usar um pouquinho de matemática básica aí. O anjo falou de 7 semanas de anos, ou seja, são 7 anos, né? Só que ele vai falar que são 7, ele vai multiplicar isso pelo número de semanas de anos. Então a gente vai ter um total de 49 anos, vai ficar melhor no gráfico seguinte, mas só para entender algo aqui que é muito importante nesse momento. Né? Então, façamos soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. Então vamos pegar aqui embaixo. Vamos entender uma coisa aqui que é um padrão da lei de Moisés estabelecido também por Deus. Eu não sei se os irmãos lembram, eu já preguei sobre isso na igreja quando algumas vezes que eu falei sobre redenção. Na lei judaica, a cada 50 anos, né, a cada 49 anos, o ano aí 50º, né, ele é considerado, ele é chamado na lei o ano do jubileu. Deixa eu pegar esse texto aqui. O texto que está transcrito aqui em verdinho, que vocês estão vendo, ele está lá em Levítico 25, do 8 ao 10. Só que ficou muito minúsculazinha a letra para eu ler aqui. Se você conseguir ler aí, tudo bem. Mas eu vou abrir aqui na outra Bíblia, Levítico 25, 8 a 10, para ficar melhor a leitura. Não vai ficar difícil. Levítico 25, 8 a 10. Que diz assim, ó. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Então, 7 vezes 7, 49. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. Soarás a trombeta chamada do jubileu, ou seja, o ano do jubileu, a cada 50 anos. No dia da expiação, que é o dia, lembra da expiação dos pecados? Naquele dia que o sumo sacerdote estava autorizado a entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Soará a trombeta declarando ao povo, olha, é ano de jubileu, é ano de libertação. E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então, aqui é só para a gente fazer uma ligação da lei com aquilo que o anjo está trazendo agora profeticamente a Daniel. Então ele está dizendo, ele está falando, aqui nós estamos lendo, né, dentro da lei, lá em Levítico, quando fala sobre a instituição, através da lei, onde foi estabelecido, declarado o ano do jubileu. Lembrando que o ano do jubileu, ele faz menção à libertação de todo escravo, né, de todo escravo que tivesse sido escravizado por qualquer razão, no meio do povo de Deus, inclusive aqueles que eram escravos e talvez não fossem viver tempo suficiente, né, para ser libertos, eles acabavam morrendo debaixo de escravidão. Mas aqueles que, vamos imaginar uma situação de libertação aqui muito clara. Aquela pessoa que ela tinha uma dívida e ela ficou endividada, não tinha como pagar. Então ela tinha muitas vezes que dar o seu filho, já não tinha mais nada, já tinha dado o rebanho, já tinha dado os bens, a casa, agora só restava a sua vida e a sua parentela. Então ele acabava sendo escravizado para poder pagar a dívida que ele fez, que ele assumiu. E essa dívida, ainda que ela estivesse vigente, se entrasse no meio ano do jubileu, toda a dívida era perdoada, né? Era considerado um ano de libertação. Então, se a pessoa tinha que ficar escrava aí 20 anos para pagar a sua dívida, ela tinha cumprido 5, e entrou o ano do jubileu aqui, ela só tinha que cumprir os 5 e já era liberta, baseada na lei mosaica, né? Mas isso vai ser importante para a gente poder avançar o próximo slide, os próximos. Então, olha o que está dizendo aqui. Está falando de 7 semanas de ano, por isso que eu coloquei assim, ó, 7 linhas, né, numeração aí de 1 ao 7. Então, seria contado 7 semanas de ano, 49 anos, e anunciado diante de todo o povo, através do toque de trombeta, né, inclusive, que chegou ali, estava às vésperas, às portas do ano chamado Ano do Jubileu. 49 anos se passaram, o 50º ano era um ano consagrado aí para a libertação. Tocaria as características desse ano, né? Ano de jubileu, era tocada a trombeta no dia da expiação, e anuncia, né? Essa trombeta anuncia a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja, ou seja, 49 semanas depois. Ano de libertação para todo escravo e todo o cativo.
Aí vamos para frente, ainda no mesmo texto, né? Aqui falando, ó, olha, vamos pegar por versículo, vamos explorar um pouquinho esses versículos aqui. Perdão, esse é o texto de Daniel, nós vamos fazer a ligação para poder colocar no gráfico e você poder entender, porque tem uma matemáticazinha que precisa ser entendida. Então, olha só, o que o anjo falou para Daniel? 70 semanas estão decretadas para o seu povo, né? Então, 70 semanas de anos vai dar 490 anos. Esse 490 anos é sensacional, já vou falar por quê. Então, olha só, sua santa cidade, ele vai colocando algumas coisas, né, importantes. O tempo, profecia para o povo, profecia para a cidade. E nesse período, Deus faria ali as 7 maravilhas, conforme nós já declaramos. Então, olha só, propósito das 70 semanas, expiar as culpas, né? Esse é o propósito dessas 70 semanas, propósito de Deus. O decreto, haveria a promulgação de um decreto, não sei se dá para acompanhar com o mouse aqui onde eu estou marcando, ó, mas bem no meio, onde ele está falando sobre o decreto, haveria um decreto para mandar restaurar a cidade, né? E reconstruir Jerusalém, até que o ungido, aí outro ponto importante que a gente precisa memorizar, a vinda do ungido está no meio dessas semanas. 62 semanas totalizam 434 anos, que foi o período ali até a vinda do Senhor. Então, 7 semanas, 49 anos, mais 62 semanas, 434 anos, que vai dar um total de 490. Aqui eu quero fazer um parênteses. Vocês lembram quando Pedro pergunta para Jesus, ele fala assim, mestre, até quantas vezes perdoarei o meu irmão? Lembra da passagem do perdão? Se não me engano, Lucas 17, 3, agora me falhou o versículo, mas anteriormente Jesus já havia pregado sobre o perdão. Né? E Jesus, no meio da sua pregação, ele dizia assim, ó, se 7 vezes pecar contra ti o seu irmão, né, no dia, vai e perdoa ele as 7 vezes. Passado um tempo, Pedro vem até o mestre e fala, mestre, né, gravou aquela pregação, e ele vem até o mestre e fala assim, mestre, até quantas vezes eu deveria perdoar o meu irmão? Até 7? Porque Pedro se lembrava da pregação anterior. E o que Jesus responde? Não te digo que 7, mas 70 vezes 7. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Que até o fim, porque tudo vai se resumir em 490 anos. Desde o decreto para a reconstrução até a volta do Messias, até a volta de Cristo. Né? Todo esse desfecho do relógio aí cronológico, né, de Deus sobre o povo de Deus, sobre o povo eleito, sobre os gentios que somos nós, sobre tudo aquilo, toda a profecia bíblica tem um desfecho em 490 anos. Então, na verdade, tem uma revelação muito maior do que simplesmente números na resposta de Jesus para Pedro. Ele está dizendo, olha Pedro, ele quase que diz assim nas entrelinhas, um dia você vai entender que 70 vezes 7 perdoarás o teu irmão, né? Ele está dizendo assim, até a minha vinda, você é carne. E enquanto você for carne, haverá motivo para liberar perdão e para pedir perdão. Então, quando ele fala de 70 vezes 7, ele está falando sobre isso que ele entregou lá em Daniel. E a revelação é muito mais ampla. Né? Enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, antes de recebermos aquele corpo glorificado, que não vai ter problemas já com ira, com revolta, com traições, com uma série de coisas, né? Que causam aí as divisões e as contendas e tudo mais. Então, enquanto nós estivermos nesse corpo, Jesus estava dizendo, enquanto você for carne, você vai ter que perdoar o seu irmão. Amém? Porque se nós precisamos buscar a paz e a santificação com todos, diz o autor de Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então vamos lá. Aqui ainda buscando esse entendimento, né? A respeito da matemática que o anjo estava apresentando, para a gente poder entrar na cronologia e na revelação no entendimento desse estudo e poder extrair o máximo aí do profético daquilo que nós estamos vivendo, porque nós estamos, eu já disse, né, dentro dessas 70 semanas. Então vamos entender agora um pouco mais. Vamos ver como está o nosso tempo aqui, tem uns minutinhos ainda. Então, qual que é o propósito das 70 semanas, né? Qual que é a finalidade de Deus enviar Gabriel, enviar o anjo emissário, para revelar a Daniel essa profecia, para que ele escrevesse, né, e deixasse tudo registrado. A gente vai entender que o propósito aqui está ligado ao tempo do fim. E que o anjo, inclusive, em alguns momentos, ele fala para Daniel, olha, uma parte do que foi revelado você vai revelar.
outra parte você vai selar isso até o tempo do fim. Vai ficar selado, não vai ser revelado até o tempo do fim. Então vamos lá, qual é o propósito das 70 semanas? Vamos entender um pouquinho. Por que Deus estabelece, né, essas 70 semanas? Porque Deus tinha um plano original com o homem. Vamos pegar do início. Todos sabem que Deus teve, né, tinha aí um plano original a partir de Adão, que era um plano perfeito de estabelecer habitação no meio da sua criação, de habitar no meio do seu povo, de se relacionar, né, ter um relacionamento entre pai e filho, entre criador e criação, mas que esse plano foi por água abaixo, à medida que o pecado entrou. Posteriormente, Deus elegeu então um povo para si. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor escolheu para si um povo eleito, um povo que ele se agradou desse povo em meio a todo o homem e a mulher ali no início, né? Foram se multiplicando, a multiplicação ali gerou descendência, muitos filhos, esses filhos foram se organizando em tribos, em povos, foram tomando direções diferentes na terra, construindo cidades, enfim. E aí Deus se agradou de um povo. Deus se agradou de um outro homem, né, que foi aí, se agradou de Noé, se agradou de Abraão, de alguns homens durante essa trajetória. E a partir de Abraão, Deus faz uma promessa, né, de uma descendência, de um povo eleito. Então, na verdade, se a gente pegar desde o início, desde Adão, a gente vai ter uma linhagem que Deus vem escrevendo na história, para estabelecer um povo, para estabelecer um lugar de habitação, para poder reinar no meio desse povo, assim como ele reinou no coração de alguns homens e andou com alguns homens, ou alguns homens andaram com ele mais de perto. Mas vamos pegar aqui a partir do povo, né, do povo da nação santa. O que acontece? Tudo que deu de errado nos planos originais, a gente precisa entender duas coisas. A primeira é que nada deu errado. Quanto mais você mergulhar nas escrituras e entender a ligação de tudo que aconteceu desde o início até o fim, você vai ver que tudo já é planejado, tudo já era um propósito. Desde a queda de Adão e Eva, você vai perceber que Deus já sabia que haveria a queda, Deus já sabia que teria que restaurar isso de outra maneira, por isso já estava tudo preparado para a restauração posterior, através da arca, né, de Noé, através de uma outra linhagem, de uma descendência que foi substituída quando Caim morre. Tudo, irmãos, tudo está ligado, mas a gente não vai entrar em todos os detalhes, que é muita coisa. Então, o que a gente precisa entender? Entre Adão e o povo de Israel, muita coisa, né, deu errado aos olhos naturais, mas se você olhar para o profético, tudo já estava escrito e estabelecido. E a própria Bíblia vai dizer que o Senhor é aquele que anuncia o fim desde o começo. Ou seja, todo o projeto, o plano, né, do Pai se cumpriu até aqui, está se cumprindo e vai se cumprir até o fim. Ponto. Em relação ao povo eleito, à nação santa, Deus, vendo, né, sabendo, na verdade, da corrupção do gênero humano, da corrupção do coração, da rebeldia, sabendo que esse povo teria muitos momentos de se voltar, de dar as costas para o Senhor, tomariam como um hábito até certas formas de transgressão, seria um povo que ia pecar, um povo que ia ter muitas culpas, ia trazer muitas coisas sobre si, inclusive um povo que tomou sobre si o sangue precioso de Jesus como culpa diante de Deus. Porque eu não sei se vocês lembram, mas nos evangelhos, quando o povo está ali pedindo para crucificar o Senhor, né, e Pilatos lava as mãos, Pilatos está lavando as mãos e o povo está dizendo assim, ó, recaia sobre nós este sangue. Então, há toda uma sentença de condenação sobre o povo. E aí o que Deus fez? Deus estabeleceu as 70 semanas para reverter, colocar o povo santo em alinhamento, para que a promessa que ele fez lá atrás a Abraão se cumpra e a palavra dele não caia por terra. Debaixo disso, o propósito que ele está colocando aqui, e isso fica bem claro no texto que nós lemos, né, de Daniel capítulo 9, aonde Deus está estabelecendo aqui, está declarando através do anjo, dizendo assim, olha, 7 coisas eu vou fazer nessas 70 semanas para resgatar tudo aquilo que se perdeu, para que a obra, né, do Messias seja honrada, aquilo que ele veio fazer, mas também para que o povo seja resgatado de maneira a cumprir todas as promessas em relação ao povo. Então veja, Deus tem promessas em relação à igreja, Deus tem promessas em relação ao povo eleito.
Nós alcançamos misericórdia por quê? Porque nós nos tornamos aí parte do povo, da nação santa, do povo eleito, por adoção. E aí Romanos 8, se você nunca leu, tem a oportunidade de ler. Paulo vai deixar muito claro essa questão, que nós fomos enxertados ao povo de Deus. Nós aqui, gentios que não somos judeus, todas as outras nações, tivemos o privilégio de ser enxertados mediante o sacrifício da cruz, no povo eleito, na nação santa, e hoje nós somos considerados filhos de Deus, né? João escreve que, porque o povo eleito ali, o povo original, rejeitou Jesus, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então Deus quer resgatar o povo, Ele quer a nação santa, porque há uma promessa, né, sobre essa... Deixa eu ver aqui. Opa, só um pouquinho aqui. Ali eu colocou um comentário aqui, deixa eu só abrir aqui, que ele abre para mim rápido e fecha na sequência. O povo pede para crucificar Jesus. Isso mesmo, na tradução da missionária Leomar, ela está dizendo, o povo pede para crucificar Jesus. A gente tem, só pegando um gancho, né, rapidinho aí, abrindo um outro aspas aí. Só para lembrar, quando é o próprio povo, esse povo eleito aí, essa nação santa, o povo de Israel, o povo judeu, né, liderados pelos fariseus, pelos líderes religiosos da época, que eram contrários à doutrina de Cristo, porque assustava eles não conseguiam compreender, eles não tinham compreensão, e não reconheceram ele como Messias. Os próprios líderes religiosos juntam o povo que era contrário, formam uma rebelião, e pedem para libertar Barrabás, vocês devem lembrar disso, que era um verdadeiro assassino, um verdadeiro, né, homicida e tudo mais, e para crucificar Cristo. Então, a maioria das traduções acho que vai trazer o povo pedindo, crucifica-o, né? Mas aí o que acontece? Todo o pecado do povo precisa haver há um tratamento. Tudo que você vê acontecendo com Israel, que já aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer, porque ainda vai ter mais guerras lá, né? E vai ter toda a situação da reconstrução do terceiro templo, para a vida do Messias, para levantar o anticristo, para a vida do Messias e tudo mais. Mas a questão olha o que Deus está entregando para Daniel. Ele está falando assim, 7 coisas eu vou fazer no meio desse meu povo aí, desse povo escolhido, para que eles possam se redimir, se arrepender e voltar para mim. Esse é um dos projetos do Pai. Então ele está dizendo assim, qual que é o propósito? Acabar com a transgressão, são 7, né? Dar fim ao pecado no meio do povo, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão, selar a profecia, todas as profecias, porque nenhuma das palavras que o Senhor liberou através dos profetas caiu por terra até hoje e nem vai cair, e ungir o Santíssimo. Esse ungir o Santíssimo fala do terceiro templo, da reconstrução do terceiro templo, onde o povo de Deus, os rabinos ali messiânicos, juntamente com pessoas muito ricas, né, no meio do povo judeu, já tem tudo preparado para a reconstrução ou para a construção do terceiro templo. Mas nós vamos falar um pouquinho ainda disso aí mais para frente, porque vai ter toda a atuação aí do anticristo para que isso aconteça. Então, qual que é o propósito das 70 semanas? Revelar profeticamente, ou marcar profeticamente, o tempo da restauração do povo judeu, o tempo da restauração e do tratamento, né, com esse povo também, que é o povo originalmente escolhido. Isso aqui é muito importante você gravar, você ter na sua mente, né, que Deus ele tem um tratamento com a sua igreja, ele tem um tratamento com os ímpios, mas ele tem um tratamento com o povo eleito originalmente. A gente vai falar mais um pouquinho sobre cada um desses tópicos ainda, mas é só para você entender. Primeiro, qual é o propósito das 70 semanas? É deixar claro essas 7 coisas, essas 7 maravilhas que Deus vai operar em relação a Israel. Segundo, nos ajudar a entender que Deus tem um relógio profético em andamento. Esse relógio profético determina o tempo de todas as coisas, né? Onde o termômetro para tudo que nós temos, ou a bússola, né, que aponta aí para tudo que Deus está fazendo e vai fazer ainda, está baseado em Israel, baseado no povo judeu. Então, costuma-se dizer que Jerusalém, né, que Israel, que o povo judeu, ele é essa bússola aí apontando aonde nós estamos. Ele nos dá essa cronologia, não a cronologia do tempo Cronos, que é o nosso tempo cronológico, né, dos meses, anos, semanas, horas do nosso relógio, não. E nem do Kairos, na verdade, que seria o tempo da revelação de algumas coisas, né, que Deus tem.
Mas no Kairos sim entra, mas vai muito mais além. E entra num outro tempo chamado Aion, que é o tempo da eternidade, aonde Deus estabeleceu e aonde para a gente entender, a gente tem que pegar alguns padrões, alguns princípios bíblicos aí, como compreender, por exemplo, que aqui trata de semana de anos, como eu já falei, mas entender também que um ano para Deus, né, um ano é como um dia como um ano, né? Na verdade, um dia para Deus é como um ano, não, como 1000 anos, né? Eu troquei. Um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Então, o tempo que Deus opera na eternidade, no Aion, aí é diferente do nosso tempo. E a gente vai precisar entrar um pouquinho aí nesse nível de tempo, né? Que para nós chega a ser atemporal, para poder compreender o calendário profético daquilo que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer. Para encerrar, porque aqui já deu o avisinho, uma introdução, eu considero uma introdução hoje, tá? A gente vai pegar alguns detalhes aí mais a fundo. Mas para encerrar, o que a gente precisa entender sobre isso que eu estou falando do tempo, né? Do Aion, do tempo, da contagem de tempo segundo as profecias, o tempo profético de Deus que ele estabelece. A gente precisa entender uma coisa. Ninguém sabe o dia nem a hora quando Deus vai fazer alguma coisa, muito menos quando Jesus vai voltar. Se Deus estabelecesse de maneira cronológica 70 semanas e essas 70 semanas se cumprissem à risca do nosso calendário, do nosso tempo, da nossa contagem de tempo, automaticamente, né, os sábios estudiosos aí acabariam deduzindo ou chegando cronologicamente ao dia exato da volta de Jesus. Então eu quero que você entenda que Deus deixou isso encoberto debaixo das profecias e gerou até uma certa confusão, até mesmo para os sábios, interrompendo as 70 semanas. Mas isso a gente vai tratar no próximo encontro, onde a gente vai perceber que Deus cumpre uma certa parte até o Messias, depois ele interrompe e algum tempo depois ele vai retomar esse relógio, essa cronologia das 70 semanas, fazendo ela começar na restauração de Jerusalém, lá debaixo do cativeiro, né, pós-cativeiro babilônico, e terminar no arrebatamento da igreja e na vinda do Messias, para a glória de Deus e para que tudo se cumpra, porque até aqui tudo se cumpriu. E assim sempre será, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Isso é uma introdução, na verdade. Eu acho que já deu assim para pegar um pouquinho o fio da meada, né? Mas eu queria que você gravasse principalmente, vocês gravassem principalmente essa questão do propósito, dos porquês. Há um tratamento e um tempo determinado para a restauração de todas as coisas. E a palavra de Deus diz lá em 2 Tessalonicenses, né, principalmente no capítulo 5, Paulo escreve que o Senhor Jesus ele está retido até o tempo da restauração de todas as coisas. Quando tudo for restaurado, né, na terra, sobre o povo eleito, quando toda a restauração for completada, então o Senhor Jesus virá, voltará, né, arrebatando a sua igreja, os seus, haverá aí as bodas do Cordeiro, e haverá depois a queda de todos os inimigos do Senhor e também o seu reinado sendo estabelecido na terra. Amém? Que Deus te abençoe.